Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Como sempre, depende do local do mundo que você está vendo esse vídeo, do horário, como é que vocês estão. Vamos aproveitar hoje, sábado corrido. A gente vai ter, tem paulistas entrando em campo nessa rodada. São Paulo já jogou, então vamos aproveitar que tem um intervalo aqui rolando de Palmeiras e Cuiabá para trazer aqui a minha análise, os meus comentários sobre São Paulo 0, Botafogo 0. Confronto realizado no Morumbi, que mais uma vez recebeu um grande público. E um lado importantíssimo que a gente já precisa falar, né? O São Paulo pegou o líder do campeonato, o Botafogo, que vem com uma campanha realmente para ser elogiada. Hoje, nesse momento de 19 de agosto, mesmo com o tropeço do Botafogo, vamos dizer assim, fora de casa, é muito difícil que o título não fique no Rio de Janeiro, não volte para o Botafogo não consiga vencer, tem que sim, tem que cair muito de desempenho e os outros rivais precisam começar a ganhar para poder tirar uma diferença de pontos que é considerável. O próprio São Paulo mesmo, né? Depois a gente vai falar um pouquinho de como ficou essa situação de diferença de pontos, mas um lado importante, né? Vamos pegar um pouquinho da escalação, vou trazer, como sempre, assim, galera que já está acostumada a me ver aqui no YouTube, sabe que eu tô sempre, mesmo quando eu tô gravando o vídeo para você, tô olhando para as outras telas para pegar a informação. O Dorival acabou por conta, né, do jogo contra o Corinthians na quarta-feira, que valeu a classificação para a final da Copa do Brasil. Foi muito desgastante fisicamente, né? Puxou muito dos jogadores, foi uma partida primorosa, né? A gente já citou aqui em vídeo aqui no canal FuteJ, fazendo inclusive uma análise tática, lá no Tática Sem Mistério, mas acabou com a classificação e a parte física realmente foi mais exigida, e por conta disso o Dorival, e também tem jogo da Copa Sul-Americana agora no meio da semana, então o Dorival falou, opa, vou puxar um pouco o freio. Então o Tricolor entrou em campo com o Jandrei, Natan, Arboleda, Diego e Wellington. O Arboleda, então, o primeiro titular, Gabriel Neves, Pablo Maia, segundo titular, Michel Araújo, Rames Rodrigues acabou começando a partida junto com o Juan, e o Luciano foi titular. Então, assim, então foram três titulares. Lembrando que o Luciano não jogou contra o Corinthians. Então, vamos falar, podemos falar. O São Paulo encarou o Botafogo, né? Sensação do campeonato com time reserva. Estamos falando de dois titulares que jogaram que jogaram contra o Corinthians. E a vitória só não veio, assim, houve alguns erros de passe, houve alguns lances de perigo em relação o Botafogo teve algumas chances até de repente ter conseguido a vitória fora de casa. Mas da mesma forma como eu falei no jogo entre São Paulo e Corinthians, né, que o Tricolor não merecia ter sofrido gol para ir nas penalidades, como não aconteceu, venceu no tempo normal. Hoje também não merecia, o São Paulo não merecia um outro resultado que, assim, não merecia ser derrotado. No segundo tempo, o Dorival tentou dar uma assim. Teve o Pablo Maia que saiu lesionado, achei um ponto importante, mas ele tentou colocar o time para buscar a vitória, né? Lançou o Lucas Moura no segundo tempo, veio com o Caleri, colocou o Rodriguinho, chegou a dar oportunidade para o Alexandre Pato e não conseguiu os 3 pontos, mas por conta de uma atuação, outra atuação de destaque do Lucas Perry, né? O goleiro vem sendo um dos principais nomes da campanha do Botafogo. Repetiu a dose hoje no Morumbi, praticando pelo menos 3 grandes defesas, fora alguns lances que já estavam em impedimento, né? O Luciano acabou tendo um branco. O Luciano acabou se posicionando muito mal e mesmo assim finalizou com perigo. O Lucas Perry segue numa grande fase. O Lucas Perry, que é ex-goleiro de São Paulo, né? A gente pode, lembrando, tá citando esse caso. Mas, então, o São Paulo mostrou qualidades, mostrou uma criação interessante. A defesa acabou tirando alguns lapsos, alguns problemas, mas também mostra um lado que eu conversei com alguns colegas sobre isso, né? O Botafogo tá mostrando, tá conseguindo os resultados, vem jogando bem, mas começou. Não dá para se manter em altíssimo nível um campeonato inteiro de 38 rodadas, né? Jogadores lesionados, jogadores que saem do clube, então tudo isso acaba pesando. E eu eu vi algumas partidas, já citei, pessoal, o Botafogo não consegue sobrar em todas as partidas. E vem numa queda nos últimos jogos, vem tendo problemas. Hoje contra o São Paulo, criou as chances de perigo, muito por falha do Tricolor, erros de passe, do que realmente jogadas construídas. Já o São Paulo conseguiu, no segundo tempo, a hora que começou a lançar alguns jogadores, tomou conta da partida. Um lado negativo, a gente pode citar, assim, o Ramos Rodrigues, mas é também, calma, né? O segundo jogo dele, ele entrou no segundo tempo contra o Flamengo, hoje começou como titular contra o Botafogo, mas já era meio que esperado, né? Então muito torcedor já pediu a presença dele contra o Corinthians, e
dá para falar que felizmente não precisou da utilização do colombiano, porque ele tá fisicamente e ainda precisa de ritmo de jogo. O Lucas Moura, não, a gente viu nos jogos, os últimos 3 jogos que ele já fez, e mesmo hoje também, contando também o jogo contra o Botafogo, o Lucas Moura tá no ritmo de jogo, tá com condicionamento físico bom, é um cara que a gente pode ver, se não tiver questão física, não se machucar, é um jogador que ele vai se destacar muito no tricolor, pode levar o tricolor para voos maiores, pode fazer o tricolor sonhar com títulos, galera. Em termos de destaque, acho que eu coloco, o Lucas Perry acaba sendo o grande nome da partida. Foi um cara que realmente, entre os jogadores que entraram em campo, foi quem mais se destacou e merece os elogios aqui do canal Futijotas. Em termos de desempenho, vamos colocar, o São Paulo conseguiu ponto em casa, chegou aos 28 pontos, mas o Fortaleza venceu o Internacional fora de casa, então por conta disso, com os resultados parciais da rodada, o São Paulo hoje é o 10º colocado, ainda tem... O São Paulo ainda pode ser ultrapassado, por exemplo, pelo Atlético Mineiro, que pega o Vasco amanhã, às 11 horas da manhã. Então, nesse domingo na manhã, eu tô gravando o vídeo, nem sempre todo mundo tá acompanhando aqui desse sábado. Então, o São Paulo no domingo, o América Mineiro no domingo, América não, Flávio, o Atlético Mineiro pega o Vasco fora de casa às 11 horas no Rio de Janeiro, 11 horas da manhã, um horário bacana também, né? E pode se conseguir a vitória, ultrapassa o São Paulo, então o Tricolor poderia perder até 2 posições nessa tabela, na tabela. Em termos de título, mas vamos lá, o Botafogo tá com o empate, chegou aos 48 pontos. Então hoje tá com. O São Paulo tem 20 pontos de distância pro Botafogo. É algo. A gente está falando de uma distância muito longa em termos. Por mais que tenha muito campeonato pela frente, a gente está citando que tem muita coisa para acontecer. Tem. Mas são 20 pontos, você precisa de muitos tropeços. Falando para o São Paulo, né? Está falando de pelo menos 6 rodadas para diminuir. Assim, o São Paulo teria que vencer 6 jogos seguidos para somar 18 pontos e o Botafogo perder esses 6 jogos para você diminuir uma diferença de 20 pontos para 18, né? O São Paulo conseguindo ganhar mais 18 pontos em 6 partidas e o Botafogo não pontuando. É uma situação complicada, então acho que para todos mesmo, não dá para pensar ainda. Foco do Tricolor, acho que pensar, tem 2 frentes, o único time do Brasil que está em 2 frentes, né? Tá na final da Copa do Brasil e disputa sul-americana, né? Como eliminou o Corinthians, tem uma chance real de título, pega em setembro, né? De 17 e 24 de setembro, São Paulo tem a chance de conseguir o inédito título da Copa do Brasil, e isso é fato, então é uma chance, São Paulo está a 2 jogos de conseguir um título, conseguir coroar um bom trabalho do Dorival, de repente vai ser o bicampeonato do Dorival, porque ele venceu a Copa do Brasil pelo Flamengo, e agora com o São Paulo, com o Lucas Moura, com o Rames Rodrigues podendo ter mais condição de jogo, e o São Paulo, torcedor tricolor, daqui a um mês a tendência para a final contra o Flamengo a gente vê um time muito mais entrosado com opções. A questão só toma cuidado, como o Pablo Maia, assim, infelizmente o São Paulo vem com histórico de lesões. E eu vou adiantar, eu vou pensar num lado, acho que o torcedor talvez, eu posso estar muito errado, mas eu posso acabar isso não se confirmando daqui para frente, mas a minha impressão hoje é que a gente nesse primeiro momento não deve ver nos próximos jogos o Ramos Rodrigues e o Lucas Moura jogando juntos. Acho, pelo menos durante um bom tempo, porque talvez seja aquela questão de um jogo, um começa, o outro fica no banco de reservas, faz um rodízio por conta, acho que talvez para não perder tanto o meio de campo, por mais que o Lucas venha ajudando, para não perder o meio de campo na parte sem a bola, porque você tá falando, você vai colocar, tem 2 jogadores para, aí você vai ter um Wellington Rato contra o Corinthians, ele jogou com o Rodrigo Nestor no meio de campo, você tem o Michel Araújo que foi titular, você tem o Caleb, então tem vários jogadores disputando posições ali do meio para frente, então será que só por conta do nome, o Lucas tem condição física, vai ser titular, mas para justamente não estourar e pensar na final, acho que nos jogos do Brasileirão e talvez nos jogos da Sul-Americana, o Dorival vai poupando, vai alternando. Mas talvez para a final contra o Flamengo, a não ser que o Rames mostre alguma coisa muito fora do que eu estou esperando, né, em termos de ser um cara importante, ter um cara que consiga fazer o diferencial dentro de campo
e consiga ser um cara importante no momento sem a bola, eu não acho que os dois vão jogar juntos, pelo menos não daqui a um mês. Importante de citar também, o Lucas tem um contrato até o final do ano. Ele falou que não tem nada acertado com nenhum clube, né? Então, mas ele já pode assinar um pré-contrato, mesmo que não tenha, e tem algumas informações que está recebendo que ele já está acertado com outro clube, né? Mas vamos assim, o Lucas Moura falou, toma uma palavra do jogador, que ele não tem nenhum contrato, mas ele ficaria até dezembro e aí depois o São Paulo decidiria o futuro dele. Então também tem essa parte. Talvez o Lucas só jogue até o final do ano, 2023, siga em outro clube. Aí o Ramos não, o Ramos está com um vínculo mais longo. Em relação agora ao campeonato, aos próximos compromissos do São Paulo, né, pensando no final de agosto, torcedor. Quarta-feira que vem, duelo importantíssimo, o São Paulo vai até Equador, pega a LDU, na quarta-feira, desculpa, na quinta-feira, dia 24, duelo às 19 horas contra a LDU, abrindo as quartas de final da Copa Sul-Americana. Na sequência, no domingo, pega o América Mineiro, a lanterna do campeonato, fora de casa, e fecha o mês de agosto encarando a LDU no Morumbi, no dia 31, valendo vaga na semifinal da Copa Sul-Americana, que seria importantíssimo. Parte financeira é uma competição também que tem um bom rendimento, rende um bom valor aos cofres, não tanto quanto a Copa do Brasil. A Copa do Brasil realmente é um torneio que todo clube brasileiro quer disputar o quanto mais possível, que chegar a ficar vivo até o final, de preferência lutando pela final, lutando pelo título. Mas o São Paulo já embolsou mais de 48 milhões só por chegar na final, só pelo um potencial. O vice-campeonato já vai render 48 milhões aos cofres do Tricolor. Então, é um momento bom, o Tricolor vem evoluindo, vem mostrando bom, vem conseguindo fazer bons jogos sob o comando do Dorival. O Lucas Moura acabou dando um diferencial técnico nesse time, é um reforço que eu não esperava que ele já fosse dar resultado tão rápido, e a gente já está vendo esse destaque. A gente viu contra o Corinthians, hoje contra o Botafogo acabou não conseguindo render tanto, mas a gente tem que relevar. O jogo contra o Corinthians foi muito pegado, clássico, valendo vaga. E hoje contra o Botafogo era pegar o líder do campeonato. E até mesmo, né? Acho que o próprio Dorival, eu imagino que ele não tenha pressionado tantos jogadores, porque se perdesse pro Botafogo, falou, já ganhamos do Corinthians, já eliminou o Corinthians, está na final da Copa do Brasil, ia perder pro líder do campeonato. Perder em casa, perder sempre é ruim. Mas uma derrota para o Botafogo, se tivesse acontecido com o time reserva, não seria nada para impactar. O melhor, claro, era ter conseguido os 3 pontos, mas aí agora fica para as próximas rodadas. Beleza, torcedor do São Paulo, é isso. Abraços.